Vamos lembrar da palavra que Deus tem nos dado? Efésios 5,15 é o nosso estudo de todo domingo, está uma bênção. Eu vou falar uma coisa para você, está chegando longe essas mensagens, irmãos. Muitas pessoas têm comentado comigo a respeito dessas mensagens que Deus tem nos dado aqui acerca do tempo, tem falado bastante ao coração, e hoje vai ser mais forte ainda. Hoje eu tenho certeza que Deus vai despertar muita gente aí, vai fazer acordar. Quem não decidiu ainda está no tempo de tomar a decisão. Quem não acordou ainda, meu irmão, hoje tem que acordar, amém? Deus tem falado muito forte conosco, nós precisamos despertar para isso, em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, o versículo é o 15, em o nome de Jesus. Efésios 5,15. Quem achou, diga amém. Então vamos lá, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então eu tenho batido nessa tecla, desde a revelação que Deus nos deu a respeito dessa palavrinha aqui, que Deus manda a gente usar no tempo, que Deus manda a gente fazer com o tempo. O que, pastor? Remir. O que significa o verbo remir? Vai no dicionário, tudo que eu falar aqui, escuta, presta atenção, vai você e procura. Isso vai entrar mais fundo no seu coração quando você vai atrás, quando você procura saber, quando você vai estudar. Então vai, procura saber. O que é que significa remir? Você vai ver lá que significa salvar, que significa resgatar, significa libertar, significa livrar. E é esse o sentido mesmo que tem que ter essa palavra. Porque se você parar para pensar, nós estamos em uma época que nós precisamos libertar o nosso tempo, porque o diabo está fazendo de tudo para prendê-lo. Nós estamos em uma época que quem não acordar para salvar o seu tempo vai perdê-lo. O diabo está fazendo de tudo para fazer nós perdermos o nosso tempo, para segurar o nosso tempo, para amarrar o nosso tempo. Escuta, olha para o pastor, presta atenção aqui em mim. O que eu mais escuto, e você também, são as pessoas lá fora que você vai falar para elas de Jesus, que você vai falar para elas da vida espiritual, que elas têm que investir no seu tempo com Deus, que elas têm que ter tempo para buscar a Deus. Elas dizem assim: ah, mas não dá, minha vida é muito corrida. Ah, mas eu faço isso de manhã, à tarde, de noite e tal. E elas não percebem que tem coisa espiritual por trás disso aí. Qual que é a questão espiritual? Lembra que eu mostrei aqui para vocês até aquele trechinho da mensagem do pastor Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já existiu aqui na face dessa terra. E ele fala isso, ele fala: gente, para pensar um pouquinho. Se antigamente as pessoas lá, os nossos avós, bisavós, né, andavam de charrete e cavalo, era o que eles tinham de mais rápido. Para chegar de um lugar a outro, eles demoravam uma semana, dependendo da cidade, sim ou não? Aonde eles demoravam uma semana para chegar, hoje a gente chega em 1 hora. Onde eles demoravam uma semana para chegar, a distância que eles demoravam uma semana para percorrer, hoje a gente chega em horas, às vezes 1 hora, 2 horas. Espera aí, o que a gente fez? Presta atenção, aquela uma semana que eles gastavam, hoje a gente gasta 1 hora. Sobrou quantos dias para nós? Sobrou 7 dias. Não era para a gente estar sobrando tempo, sim ou não? Não era para a gente ter mais tempo hoje do que os nossos avós, bisavós, sim ou não? Mas não tem. Aonde foi parar esse tempo? Porque por mais rápido que a gente esteja hoje, quanto mais rápido fica as coisas, hoje você fala com uma pessoa imediatamente. Antigamente eu até brinquei que tinha que mandar uma carta, demorava 1 mês para chegar a resposta, e hoje não, imediatamente. Mas por mais rápido que ficam as coisas, parece que menos tempo a gente tem. Então há algo de espiritual por trás disso que as pessoas não estão entendendo. As pessoas não estão identificando que a estratégia do diabo mudou. Satanás hoje, meu irmão, ele trabalha no silêncio, roubando o tempo das pessoas. Ele não vai aparecer com o cara de capeta, vermelho, chifrudo lá na porta da sua casa. Não. Ele vai aparecer em forma de videozinhos de TikTok, de Instagram, de WhatsApp. Ele vai aparecer em forma de sériezinhas bonitinhas que você gasta ali 2 horas sem pensar, 3 horas. E você não vê o capeta ali, você não vê o demônio ali, você não sente o cheiro do enxofre, mas ele está ali. Quem está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Ele está roubando, e está destruindo casamentos, está destruindo família, está destruindo tempo de pai com filho, está destruindo tempo com Deus. As pessoas estão perdendo a salvação, irmão, porque elas não têm tempo para orar, elas não têm tempo para vir em igreja, elas não têm tempo para ler a Bíblia. E aí eu tenho batido nessa tecla, porque pregar é isso, pregar é você bater num prego até ele entrar. Então eu vou bater numa mensagem várias vezes aqui, esse é o meu entendimento, esse é o meu ministério. Ai pastor, o senhor fica batendo uma tecla todo domingo? Sim,
Esse é o meu ministério, é isso que Deus mandou eu fazer, bater numa tecla até que ela entre no seu coração, porque por mais que se fale, às vezes é difícil de entrar. O ser humano não entende uma coisa que ele ouve a primeira vez, às vezes ele precisa ouvir 2, 3, 4 para poder entender. E talvez hoje você entenda o que Deus vem falando já esse mês todo conosco aqui. O que, pastor? Que Satanás está por trás do tempo perdido. O diabo está por trás de todo o tempo mal usado. O diabo está por trás de tudo aquilo que segura, que prende o nosso tempo. E nós acabamos deixando de usar esse tempo com Deus. E eu falei para você que Deus falou comigo. O diabo não está preocupado que você venha na igreja. Ele está preocupado o seguinte, que você não tenha tempo para Deus. Ele quer uma igreja que chega correndo já para o culto e já chega aqui, escuta a palavra, antes do culto terminar já está indo embora. Porque se eu não tenho tempo para a igreja, se eu não tenho tempo para as coisas de Deus, se eu não tenho tempo para me envolver com Deus, não vou fazer diferença nenhuma aqui nessa terra. Então para o diabo está bom, está ótimo. Está entendendo, sim ou não? Eu vou lá na igreja domingo, cumpro a minha obrigação, não vou nem chegar na hora daquele louvor chato que aquele pastor fica cantando, já vou chegar lá na hora da palavra, já vou escutar o que eu tenho que escutar, aí no final, a hora que o pastor for falar de oferta e tudo, eu já estou indo embora. Estou falando para você, eu já vi isso quantas vezes na igreja. Já vi quantas vezes isso na igreja. Pessoa, antes de terminar o culto, meus irmãos, agora vamos para a parte da oferta, dá a impressão até que essa parte não tem importância. Eu já vi gente levantar aí, ir embora. Porque não se tem mais tempo. Então, se eu não tenho tempo para as coisas de Deus, que diferença eu vou fazer? Não vou fazer diferença nenhuma. E aí eu mostrei para você, só vou voltar um trechinho da mensagem do domingo passado, que lá em Êxodo capítulo 5, meu irmão, ali tem um exemplo assim, mas muito forte disso. Quando Moisés e Arão chegam para Faraó e falam assim para Faraó: Faraó, nós encontramos, o Deus de Israel nos encontrou e ordenou que você deixe o seu povo ir e adorá-lo. O Faraó diz assim, Moisés e Arão, esse povo já é um povo grande e vocês ainda estão tirando eles de debaixo das suas cargas. Presta atenção. O Faraó é a figura de Satanás no Velho Testamento. Escreva o que eu estou te falando, pode ter certeza. O Faraó é a figura do diabo no Velho Testamento. E ele fala assim, ide as vossas cargas. Daquele dia em diante, Faraó dá uma ordem. Esse povo está ocioso, por isso querem adorar a Deus. Por isso dão ouvidos a palavras de mentira, que eles chamam de palavra de mentira, palavra de Deus que Moisés e Arão estavam trazendo. Vamos adorar o Senhor. Aí o que ele faz? Ele pega e no lugar de dar palha para o povo fazer o tijolo, né? O povo de Israel era escravo, o trabalho deles era amassar barro com palha para dar tijolo. Ele disse, agora nós não vamos dar palha mais. Faz esse povo ir atrás da palha, eles que busquem a palha e ainda façam os tijolos e não pode diminuir nada em quantidade. Quer dizer, aumentou o peso, aumentou o trabalho. E eu mostrei em várias traduções aqui para você o demônio dizendo assim, aumente o trabalho para esse povo, para que eles não tenham nem tempo e nem força para buscar Deus. Está escrito, irmão. Eu vou voltar rapidinho. Segura aí onde eu pedi para você deixar aberto, Efésios 5, mas eu vou voltar sim, mas é muito rápido, só para lembrar quem estava aqui e para quem não estava escutar isso, porque para mim isso aqui é muito forte. É Êxodo capítulo 5, e esse versículo que eu estou falando é o 8 e o 9, tá? Eu vou pedir para o Samuel colocar ali para mim, na Bíblia linguagem de hoje. Já vou ler direto, tá? Só para você entender. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São uns preguiçosos. É por isso que gritam, vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Olha o 9, presta atenção. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo para ouvir o quê? O que é a mentira que ele fala? A palavra. Então está aqui o plano do diabo, não mudou. Quer ver? Muda para mim, para a Bíblia Viva, por gentileza, o Samuel, NBV. Olha lá, aumente a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só? Não, traz a Bíblia, irmão, para o nosso tempo. A Bíblia ela é atual, você não tem que ler a Bíblia coisa de 2000 anos. Isso aqui é na época do faraó. Não, irmão, acorda, olha isso aqui. Olha isso, aumente a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só no serviço. Não sobrará tempo e nem terão forças para dar ouvidos à palavra de Deus. Irmão, olha isso aqui. Acorda, igreja. Presta atenção para você ver se não é a situação das pessoas hoje.
Se elas não têm tempo e nem força para buscar Deus. Mas por quê, pastor? Elas só pensam no serviço, elas só pensam nas coisas daqui. É Marta e Maria que nós vimos aqui. Hebreus 10, 38. Está lá Marta, e faz isso, e faz aquilo outro. Abriu a porta para Jesus e depois esqueceu de Jesus. Cumpri minha obrigação, Jesus já está na minha casa. Mas não é isso, irmão. É gastar tempo com Ele, só se desenvolve espiritualmente quem gasta tempo com Jesus. Não adianta ter aberto a porta para Jesus, virar as costas para Ele e esquecer Ele lá. A Maria não foi a que abriu a porta, mas foi a que deu a Jesus o nosso bem mais precioso. Ela deu para Jesus o quê? Tempo. E Jesus quer isso de você. Jesus quer o seu bem mais precioso. Sabe qual é o seu bem mais precioso? Tempo. Que você dá para tantas coisas. Você dá para tantas coisas que não valorizam o teu tempo. E Jesus, se você der o seu tempo para Ele, você vai ver o que Ele vai fazer com o seu tempo. Dá o seu tempo para Jesus para você ver. O que Ele vai transformar esse tempo? No que Ele vai transformar? Irmão, nós temos que pegar esse tempo e colocar na mão de alguém que sabe o que fazer com ele. E infelizmente nós estamos fazendo como nós vimos lá em Mateus 7. Nós estamos entregando as nossas pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Não faça isso, meu irmão. Preste atenção que essa estratégia do diabo não mudou. Aumente a carga de trabalho deles. Pensa, que eu falei para você, quando alguém decide assim, eu vou buscar mais a Deus. Quando alguém põe no coração assim, eu vou ir mais à igreja, eu vou tirar mais tempo para ler a Bíblia, eu vou tirar mais tempo para orar, eu vou tirar mais tempo para me envolver com as coisas de Deus. Lá no inferno acontece essa reunião. Lá no inferno são ditas essas mesmas palavras. Ele está querendo buscar Deus. Ela está querendo buscar Deus. Aumenta a carga de trabalho dele. Aumenta a carga de trabalho dela, para que ela pense, para que ele pense só no serviço, só no trabalho, e não sobrará tempo nem forças para ouvir a palavra de Deus. E aí a pessoa não sabe por que chega na situação que chega. Aí nós não sabemos por que nós vemos um povo hoje tão ansioso, tão angustiado, tão depressivo. É só você lembrar o que Jesus falou para Marta. Olha para o pastor, o que Jesus disse para Marta. Marta, Marta, estás o quê? Você está entendendo? Ansiedade, a ansiedade é o mal do século. Não, ela já existia lá atrás, para todo aquele que não tinha tempo para Jesus. Para todo aquele que gastava o seu tempo em muitos serviços. E Jesus explica a causa da ansiedade e da fadiga. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é o quê? Necessário. Sabe por que nós não conseguimos envolver mais com a presença de Deus? Que a gente busca tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Meu irmão, que a gente não tem tempo porque é importante. E hoje nós temos a geração mais ansiosa, mais afadigada que existe, a geração de Marta. Essa é a geração de Marta, uma geração ansiosa e afadigada. Por quê? Porque busca muitas coisas. E não precisa de tudo isso, irmão. Irmão, nós não precisamos de tudo que nós buscamos. Sinceramente falando, nós não precisamos de tudo que a gente busca. Não precisa. No fim de tudo, você repara quando uma pessoa ela fica doente, ou ela vai para o leito de uma cama, ou ela não tem mais forças para trabalhar, ela para. Ela é colocada, vamos dizer assim, em repouso. Eu vou te mostrar que às vezes acontece isso mesmo, é necessário. E aí a pessoa vai ver que tudo aquilo que ela fazia, que ela achava que não podia deixar de fazer, vai ficar sem fazer, querendo ela ou não. E ela vai ver que não precisava de tudo aquilo, não precisava. Que o que precisava de verdade a pessoa não buscou. Que o que precisava em primeiro lugar, ela não buscou. Meu irmão, nós precisamos despertar para isso. Eu estou batendo nessa tecla, para que entre no seu coração, irmão. O diabo hoje está trabalhando no tempo. O diabo hoje prende o tempo. O diabo hoje agrava o serviço. O diabo faz isso, ocupa as pessoas para que elas não tenham tempo e nem forças para buscar Deus. É o que acontece hoje. Acorda, igreja, se nós não remirmos, não salvarmos, não resgatarmos, não livrarmos o nosso tempo da mão do diabo, nós seremos mais um ansioso e um afadigado, que não vai fazer diferença nenhuma nessa terra, porque vai perder a força, não vai ter força e não vai ter tempo para fazer nada. Vai ser mais um ansioso e afadigado, vai ser mais um da geração de Marta. Acorda, meu irmão, enquanto é tempo. Quem está entendendo, diga amém. Acorda, nós precisamos nos despertar. Eu quero mostrar para você hoje o que diz Apocalipse 21, 23.
Vamos lá, que aqui é matéria nova. A partir daqui nós não vimos ainda. Hoje eu quero mostrar para você que Deus nos cobrará o tempo que Ele nos tem dado. Deus vai nos cobrar o tempo, pastor? Vai. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. 2:21, tá? Dois 21. Nós temos que ter mais tempo para esperar na presença de Deus, irmão. Dá mais tempo para Deus falar conosco. A nossa oração não pode ser aquela oração em que eu falo tudo que eu quero para Deus, e na hora de Deus falar comigo, eu falo: Deus, não estou com tempo, estou indo embora. Não pode. Não, eu preciso dar mais tempo para Deus me responder, eu preciso esperar mais na presença do Senhor. O salmista Davi dizia que ele esperava na presença de Deus. Eu preciso fazer isso, você precisa. Olha o que fala aqui, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe o quê? Tempo. Para quê? Para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Então presta atenção, nós não podemos confundir misericórdia de Deus com impunidade. Às vezes a gente vê uma pessoa numa vida errada, às vezes a gente vê alguém em prostituição, em engano, em erro, vivendo de uma maneira que não agrada a Deus e nada acontece. E já tem um tempo que essa pessoa está nessa situação e talvez você esteja aqui hoje em pecado, em erro, até hoje nada aconteceu. Só que não confunda misericórdia com impunidade. Porque Deus dá tempo. Irmão, pela sua misericórdia, a natureza de Deus é tão misericordiosa que a misericórdia de Deus nos leva a Ele dar para nós esse bem, que às vezes nós não estamos dando para Ele, mas Ele dá para nós. Essa coisa tão preciosa é chamada tempo. E Deus vai dando. Pastor, uma pessoa está na prostituição, a pessoa está no erro. Prostituição não é só aquela pessoa que vende o corpo, não. É aquela pessoa que se vende para qualquer outra coisa. A pessoa que pega o tempo de Deus, por exemplo, e vende para os seus prazeres, ela está se prostituindo. Prostituição é isso, é se vender. Ai, pastor, eu preciso desse tempo para poder fazer isso, fazer aquilo, porque eu quero passear. Isso aí não é errado você fazer isso, mas faça isso, meu irmão, sem usar o tempo que é de quem? De Deus. Não use o tempo que é de Deus, não venda o tempo de Deus. O missionário esses dias estava falando sobre isso. Não venda o tempo de Deus, ele não é seu. O tempo que é de Deus pertence a Deus. Como eu diria para você não ousar colocar a mão na parte que não é sua, do seu salário, devolva a Deus. O dízimo não é só de dinheiro, não, o dízimo é de tempo. Aquilo que pertence a Deus, não venda para outra coisa. Ah, mas eu preciso trabalhar. Trabalhe, mas dê a Deus o tempo que é dele. No momento de você estar na casa de Deus, esteja na casa de Deus. Separe o tempo para buscar Deus. Para que você não entre nesse erro, né? Para que você não venda aquilo que é de Deus. O seu corpo, o seu tempo. Mas vamos lá. Ah, pastor, a pessoa está num erro há algum tempo e não acontece nada. Deus está dando tempo. Deus está dando tempo. E eu vou começar com duas perguntinhas que eu vou fazer no final também. Quanto tempo Deus já lhe deu? Você que até hoje não saiu do pecado. Você que está na igreja aí há trocentos anos, até hoje está vivendo um erro. Quanto tempo Deus já lhe deu? Não confunda, meu irmão, tempo com impunidade. Misericórdia com impunidade. Quanto tempo Deus já deu para você mudar? Quanto tempo Deus já deu para que você se arrependesse? E Deus está dizendo assim, ó, dele tempo para que se arrependesse. E não se arrependeu. Meu irmão, não brinca com isso. Não brinca, porque uma das coisas mais preciosas que alguém podia receber, nós estamos recebendo, que é tempo. Por quê? Porque já poderia ter acontecido algo e não aconteceu, mas você não muda. E tem gente que fica brincando com isso, como se Deus não fosse fazer nada, ou como se não tivesse nenhuma consequência. Não é que não teve consequência até hoje, porque Deus está te dando tempo. Mas acorda, meu irmão.
Porque o tempo que Deus dá, Ele vai lhe cobrar. Não desperdiça esse tempo. Nós voltamos na máxima dessa mensagem que desde da Santa Ceia nós estamos falando, não jogue fora esse tempo. E esse tempo que eu estou falando agora é o tempo de oportunidade para arrependimento. Eu não sei se isso está alcançando alguém aqui, mas foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para pregar. Quanto tempo Deus já lhe deu? O que é que você tem feito que sabe que não está agradando a Deus, sabe que não é da vontade de Deus, e ainda não aconteceu nada? Ainda não aconteceu nada. Acorda. Se ainda não aconteceu nada, não é porque Deus não vai punir, que há impunidade, que Deus não está nem aí. É porque Deus está te dando tempo. Deus é misericordioso. Não aconteceu nada, pastor. Eu vou na igreja, vim aqui, ouço a palavra, sai daqui. Sou casado, mas ando com outra mulher. Eu sou casado, mas tenho outro homem. Ninguém sabe, mas eu estou lá nas madrugadas, lá no computador, no WhatsApp, falo com alguém, falo com isso, com aquilo. Mas ninguém sabe, pastor. Mas Deus conhece a minha fraqueza. Mas Deus sabe, pastor, que é assim. Deus sabe que é assado. Irmão, pare de brincar com Deus. Pare de justificar essa história com essa questão de Deus sabe. Sabe, se não aconteceu nada ainda, não é porque vai ficar impune, é porque Deus está dando tempo. E olha que coisa forte que Deus vai dizer aqui. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Qual foi a consequência? 22. Eis que a porei aonde? Numa cama. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Deus ainda está falando num tempo que ainda dava tempo. Deus está dizendo assim, olha, se você não usar esse tempo que eu estou dando, se você desperdiçar esse tempo que eu estou dando a você, você vai ficar numa cama. E aí sabe o que vai acontecer? Lembra que eu falei no começo? Você vai ter todo o tempo do mundo. Aí a pessoa tem tempo, sim ou não? Está amarrado, pastor, em nome de Jesus, Deus vai me colocar numa cama. Eu não digo que Ele vai colocar, Deus não faz mal a ninguém. Mas muitas vezes Ele vai ter que permitir, porque Ele está dando tempo e segurando o diabo. Porque quem faz não é Ele, mas tem um doidinho para fazer. Quem faz não é Ele, não tem enfermidade, doença para colocar em ninguém, mas Ele segura quem está querendo fazer. E muitas vezes Deus está dando tempo, segurando Satanás. E Satanás está dizendo, deixa eu tocar, deixa eu fazer. Deus está dizendo, não, mais um pouco de tempo. Ele vai se arrepender, tem a pregação de domingo ainda. Vamos esperar. O pastor vai pregar, a palavra vai falar. Não estou falando para você, diante do Espírito Santo, acorda. Desperta. E o diabo está doidinho, deixa eu colocar ele numa cama. Ele diz que não tem tempo. Diz que não tem tempo para orar, diz que não tem tempo para buscar Deus. Quem já ficou em cima de uma cama sem poder fazer nada? Deixa eu ver, levanta a mão. Então você sabe o que eu estou falando. Não diga que você não tem tempo, não. Porque, meu irmão, esse tempo que nós estamos recebendo de Deus, nós temos que aproveitá-lo enquanto Deus tem tido misericórdia. Para que o diabo não venha e toque e faça o que ele deseja de fazer. Aí, infelizmente, a pessoa vai parar em cima de uma cama. Aí lá ela vai lembrar de Deus, ali ela vai ter tempo para orar, ali ela vai ter tempo para buscar, ali ela vai se arrepender. Se for parar em cima de uma cama, e ainda der tempo, como Deus ainda está falando aqui, Deus está dizendo assim, no finalzinho, se não se arrependerem das suas obras. Quer dizer, eu não fiz ainda, e eu estou dizendo que ainda tem como. Eu dei todo esse tempo, e você não se arrependeu. Mas você vai ficar em cima de uma cama, se não se arrepender. Ou seja, ainda dá tempo. Se ainda tiver essa oportunidade, em cima de uma cama, acordar, despertar, e se arrepender para a salvação, ainda está bom. Mas infelizmente, muitos nem dá tempo de ficar em cima de uma cama. Acabam partindo sem chance. Do jeito que você partir, você vai embora desse mundo. Se você partiu limpo, com vestes limpas,
você vai estar lá no dia do juízo com vestes limpas. Se você partir com vestes sujas no dia do juízo, você vai estar com as vestes sujas. Então aproveita o tempo que Deus está lhe dando. Ele disse, olha, dê-lhe tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. O que é que você está esperando? Vou perguntar de novo, quanto tempo Deus já lhe deu? Ai, pastor, eu não estou preparado ainda para esse negócio de me batizar. Ô, meu irmão, mas quanto tempo Deus já lhe deu? Ah, mas é porque isso. É você que está perdendo tempo e não se preparou, porque vou ser sincero, se você ainda não tomou a decisão de entregar a tua vida a Jesus, você já teve tempo para se preparar. E toda vez que Deus toca no assunto, que você precisa tomar uma decisão firme, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crer será o quê? Não pense você que a condenação não vai vir, mas Deus está lhe dando tempo. E Ele vai lhe cobrar cada pregação que você ouviu, cada momento que você teve aqui na igreja. E você diz, ai, mas ainda não estou preparado. Mas quanto tempo Deus já lhe deu? Ele já lhe deu tempo para se arrepender, para acordar, para sair do mundo, para sair da prostituição, para sair do pecado, seja ele qual for, quer te levar para o inferno. Acorda, meu irmão, esse tempo que Deus está nos dando, Ele vai nos cobrar. Você quer ver? Vamos lá para Mateus capítulo 25, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, essa palavra é muito forte mesmo. Mateus capítulo 25, verso 18, considera aí o tempo que Deus tem lhe dado, meu irmão. Para de ficar dizendo para Deus que você não está pronto, para de ficar dizendo para Deus que você não está preparado, para de ficar dizendo para Deus que, eu não me preparei. Não, para com isso. Toma decisão, entrega a tua vida a Cristo. Sai de tudo aquilo que te prende no pecado. Deus já tem lhe dado tempo. Aqui em Mateus 25, é bem conhecido. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 25, 18. A parábola dos talentos. A Bíblia fala que haviam 3 servos, né? E o seu senhor deixou com eles, cada um segundo a sua capacidade. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. E olha o que diz aí no versículo 18. O que recebeu um diz assim, ó, mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha o versículo 19, ó. E muito depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta. Você vê o que Deus faz? O que Deus deu para todos eles? E Deus dá para todo mundo igual. Muito tempo. Não foi só tempo, não. Deus deu muito. O Senhor aqui é Deus. Deu muito tempo para eles. E o restante da história você já sabe, eu não vou prolongar aqui, mas você sabe que um pegou os 5 e usou esse muito tempo. E aproveitou, vamos dizer o que Deus tem falado conosco, que remiu esse tempo e transformou os 5 em 10. O outro também que tinha recebido 2, aproveitou esse tempo, remiu esse tempo e transformou 2 em 4. E um que recebeu 1, olha o que ele fez. Versículo 20. E aproximando-se, aliás, pula lá já direto, vamos direto ao assunto, né? Para o versículo 24. 24 agora. Mas chegando-se também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhastes. E 25, atemorizado ou com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O que ele fez com o talento? Escondeu. Então imagina a cena, olha aqui o pastor, está lá os 3, né? Aí vem o Senhor e entrega para um, entrega para outro, entrega para outro. 5, 2 e 1. Ele vira as costas e vai embora. O que tinha 5, a Bíblia diz que ele foi granjear. O que é granjear? Conseguir por meio de esforço. A palavra granjear significa isso, conseguir com trabalho, com esforço. Ele foi correr atrás. O que recebeu 2, foi correr atrás. E o que recebeu 1, o que fez? O que ele fez? O que recebeu 1, o que ele fez?
Cavou na terra, enterrou. O único trabalho que ele teve foi cavar. Porque depois que ele enterrou na terra, o que ele ficou fazendo? Você já se fez essa pergunta? Eu lembro o dia que eu estava lendo isso aqui e Deus falou no meu coração. Um pegou, imediatamente saiu para multiplicar. O outro pegou os dois, também saiu para poder granjear. Granjear é trabalhar, foi se esforçar. E o que recebeu um imediatamente virou as costas do Senhor, o que ele fez? Enterrou. Eu lhe pergunto, o que ele ficou fazendo depois, se a única coisa que ele recebeu para fazer foi essa? Eu até brinquei aqui, eu imagino ele deitado debaixo da sombra, bebendo água de coco, balançando na rede. Ah, vai demorar para o Senhor voltar. Pelo menos o meu está garantido. Fica aí, viu, irmão, com essa história que o seu está garantido, tá? Domingo eu vou lá na igreja, escuta a palavra, vou embora. E o que você está fazendo para o seu Senhor? Não, mas pelo menos o meu está garantido. Minha salvação está garantida. Irmão, acorda. Eu não estou falando aqui só de quem precisa se arrepender e sair do pecado. Tem aquela pessoa que Deus está dando tempo para tomar uma decisão com Jesus, está dentro da igreja, está ouvindo palavras, está recebendo investimento da parte do céu, Deus está esperando o retorno, até agora nada. Mas eu também estou falando de pessoas que conhecem o evangelho, conhecem a palavra, receberam de Deus esse talento, sentaram um dia no banco da igreja e, meu irmão, enterraram o seu talento e está aí, tomando água de coco e dormindo debaixo da sombra. E o teu Senhor vai voltar, irmão. Acorda. Ai, eu sabia que o Senhor era... olha o que ele fala, quer ver? Vem aqui. 24. Mas chegando também que receberam um talento de Senhor, eu reconhecia que és homens duros. Aí eu sabia que Deus é muito justo, fiel, correto, né? Aí ele fala assim, porque eu sabia disso, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, versículo 25, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é? Teu Deus não aceitou, irmão. O Senhor não aceitou. Olha o que diz o versículo 26, respondendo, porém, o seu Senhor disse, mau e negligente servo. Eu tenho acho que uma outra tradução aqui. Coloca para mim, ô Samuel, acho que a Bíblia, linguagem de hoje, esse mesmo versículo aqui. Chama de mau e negligente a Bíblia. Que a Bíblia, linguagem de hoje, diz assim, ó, empregado mau e o quê? Preguiçoso. Então não estou errado em pensar nele desse jeito, né? Eu não estou errado em pensar em alguém dormindo debaixo da sombra, bebendo água de coco. Porque depois que ele enterrou, o que ele ficou fazendo? Eu não estou errado. Quer ver? Olha a Bíblia viva. Põe para mim a Bíblia viva. Mas o Senhor respondeu, servo mau e o quê? Preguiçoso. Preguiçoso, eu te dei tempo. O que você fez com o seu tempo que eu te dei? Você enterrou o seu talento para não ficar fazendo nada. Então Deus vai nos cobrar esse tempo, meu irmão, que Ele está nos dando. Ele demorou muito tempo, mas por que Ele demorou? De propósito. Por causa até da misericórdia. Tem um versículo que Pedro fala assim, irmãos, não pense que Deus tarda a sua promessa. Me veio agora no coração, não tinha marcado. Não, se você conseguir achar aí para mim, Samuel, você põe aí. Não pense que Deus tarda a sua promessa. Mas Ele não tarda, ao contrário, Ele é misericordioso. E demora muitas vezes por causa que Ele está esperando o arrependimento de alguns. Acho que Pedro, eu tenho certeza, Pedro fala a respeito disso. Irmão, quantas pessoas conseguiu achar? Samuel está esperto, hein, Samuel? Olha lá, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Você viu porque que às vezes Deus demora muito tempo? O Senhor deu os talentos e a Bíblia fala que muito tempo depois Ele veio. Irmão, acorda. Tem gente que o tempo está sendo dado, ela está pegando esse tempo como coisa ruim, sabe? Está demorando tanto que às vezes até a pessoa desanima. Às vezes o tempo ela usa como se fosse algo ruim. Já que Jesus está demorando tanto para voltar, eu vou curtir a vida aqui. Faz isso não, irmão. Veja o tempo como misericórdia. Aproveita o tempo.
Deus está demorando muito tempo por causa disso aqui, ó. Coloca para mim a Bíblia NVT, fazendo um favor. Esse mesmo versículo. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de quem? De vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos o quê? Isso aqui é para quem fala que Jesus está demorando para voltar, ou quando a gente fala que Jesus vai voltar, fala, mas tem tanto tempo que eu escuto isso. Irmão, já era para ter voltado, sabe por que Deus está dando tempo? Por causa de nós, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Até hoje não aconteceu nada, estou tanto tempo nessa vida, não aconteceu nada, não vou morrer não. Irmão, às vezes já era para ter ido embora, mas a pessoa não está percebendo. Que é por causa da misericórdia, porque Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém seja destruído, mas que se arrependa. Deus dá tempo e dá muito tempo, mas Ele vai cobrar esse tempo. Quem está entendendo, diga amém. Pega esse tempo e usa. Fala, Jesus, eu não vou ficar parado aqui não, porque depois que aquele servo enterrou o talento dele, ele ficou sem fazer nada. Cada minuto, cada dia, cada hora, cada dia. Não sei, talvez possa ter sido até anos, porque a Bíblia fala muito tempo. Muito tempo, eu acredito que foi muito tempo mesmo. Cada ano, irmão, que ele ficou sem fazer nada, foi cobrado dele depois. Cada ano em que ele estava lá parado, os seus irmãos lutavam, batalhavam, cresciam, multiplicavam, granjeavam outros talentos, e ele ali sem fazer nada. Mas o meu está garantido, pelo menos eu não perdi. Mas a minha salvação está garantida, pelo menos eu não perdi. Deus não quer só isso. Ele está nos dando tempo para arrependimento, mas também tempo para crescimento. Amém, Jesus? Para a gente ir para o final, vamos lá para Isaías 55, rapidinho. Isaías capítulo 55, versículo 6. Quem está entendendo, diga amém. Isaías 55, 6. É bem conhecido também esse versículo, mas ele faz parte desse pacote aí de despertamento, amém? Não tem como tirar ele fora não. Ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está. Irmão, quando eu leio isso aqui, não tem como, vem na minha cabeça assim, ó, enquanto significa um período de tempo que vai acabar. Sabe o que é isso aqui? Que Deus não vai poder se achar sempre. Vai chegar um dia que a pessoa vai orar e não vai encontrar mais Deus. Vai chegar um dia que a pessoa vai vir na igreja e não vai ter mais ninguém aqui. Vai chegar um dia em que a pessoa vai invocar, mas Deus não vai estar mais perto. Então é agora, esse é o tempo que Deus está nos dando. Ele diz o versículo 7, 7. Ele fala assim, deixe o ímpio o seu caminho. Veja que quando Deus fala de tempo, Ele está falando de alguém que precisa se corrigir. Veja que quando Deus fala de tempo, Ele está falando de alguém que precisa se consertar, que precisa tomar uma decisão. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em quê? Perdoar, mas dentro desse tempo. Porque o dia que esse tempo acabar, acabou, irmão. Então aproveita o tempo. Deus está dizendo, olha, você que está no caminho errado, se arrependa desse caminho errado. Olha, você que está aí com pensamentos errados, malignos, se arrependa e se converta. Porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou me vingar, porque eu vou... Para, meu irmão, para de perder tempo com isso. Não, porque eu vou curtir a vida, porque eu vou fazer aquilo, isso, ter prazer, porque esse é o tempo. Não, para de perder tempo. Volta para mim lá no versículo 6. Ô Samuel, coloca para mim a Bíblia Viva, por favor. Olha como diz, busca o Senhor enquanto podem achá-lo, e peçam sua ajuda enquanto Ele está perto. Ou seja, isso dá a entender claramente que vai acabar. Vai acabar a oportunidade de achar Deus, vai acabar a oportunidade de pedir ajuda para Ele, em que Ele estará perto. Versículo 7 agora, que é esse que a gente quer. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado seus pensamentos, seus maus pensamentos.
Todos devem se voltar para o Senhor, arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Então Deus não está dando tempo para condenar, irmão. Ah, pastor, Deus só está me dando um tempo então para depois me cobrar, me lançar em rosto, me jogar na cara esse tempo. Não, Deus está te dando tempo que verdadeiramente Ele te ama. Deus está te dando tempo, Deus está me dando tempo, porque verdadeiramente Ele quer o nosso arrependimento, Ele quer a nossa mudança. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos aproveitar. E quando eu tenho que tomar essa decisão, pastor, volta lá no versículo 6, Samuel, coloca a linguagem de hoje para mim. Escuta isso, acho que é a linguagem de hoje, deixa eu ver. Não, coloca a Bíblia NVT, acho que deve ser essa, NVT. Não, também não. Você tinha colocado qual que era a linguagem de hoje? NVT, põe a NVI. Não, perdão, aquela lá mesmo. Comi bronha lá. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no enquanto, eu gostei disso aqui, ó. Invoquem-no agora, enquanto Ele está perto. Irmão, não pode ser deixado para depois. Tem que ser agora. Assim, uma outra oportunidade, a hora que eu estiver pronto, a hora que eu estiver preparado, irmão, não brinca com isso não. Só você pensar um pouquinho, quanto tempo Deus já lhe deu? Quanto tempo Deus já deu para mim? Isso é para todos nós. Quanto tempo Deus já deu para você? É agora. Eu gostei quando eu li nessa tradução, eu vi isso aqui. Invoque-no agora, enquanto Ele está perto. É agora. Não fica deixando para depois. Eu quero terminar, nós já vamos orar, no Salmo de capítulo 90. Vamos lá? Versículo 9. Salmos de capítulo 90, verso 9. Já vamos encerrar já. Salmos capítulo 90, versículo 9. Eu vou ler em duas traduções, primeiro na Bíblia corrigida, depois na linguagem de hoje. Ele diz: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto o quê? Ligeiro. E é rápido, né? Ele fala no 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós o quê? Voamos. Versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 5,15, ande como sábio e não como nécio. Porque o nécio, ele sabe remir o tempo. A Bíblia diz aqui que quem aprender a contar os seus dias alcançará um coração sábio. Peça para Deus o que o salmista está pedindo. Deus, me ensina a contar os meus dias. O que é isso? Quanto tempo Deus já lhe deu? E agora eu vou para a última pergunta. Quanto tempo você ainda tem? Quanto tempo Deus já lhe deu? E pensa agora comigo. Quanto tempo você ainda tem? Não sei, pastor, mas uma ideia você deve ter. Porque tem gente que não está mocinho mais não. Tem gente que não está mais adolescente, né? Mas está agindo como se tivesse. Tem gente que não está mais criancinha não. Mas está agindo como se tivesse. Eu recomecei com uma pergunta e vou terminar com essa. Comecei perguntando quanto tempo Deus já lhe deu. Porque lá em Apocalipse ele diz, dê-lhe tempo para se arrepender. E até hoje não se arrependeu. Agora eu vou perguntar outra coisa. Você já sabe quantos seus dias? A Bíblia diz, vamos voltar no versículo 10. A duração da nossa vida é de quanto tempo? 70 anos. Se isso aqui valer para você e para mim, quanto tempo você tem? Ô pastor, misericórdia, você fica falando essas coisas. Eu vim aqui para pregar isso aí. Eu não tenho outra coisa para pregar não. Pensa e faz as contas rapidamente de cabeça. Sou eu que estou dizendo não, tá?
A duração da vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a quanto? 80, sabe o que vai acontecer? Com 80, o melhor deles é o quê? Canseira e enfado. Pois passa rapidamente o quê? Tem gente que está quase decolando já. Eu falo assim para quebrar o gelo, tá tensa a pregação hoje, não se escuta nenhum mosquito, nem as crianças estão gritando hoje. Ô irmãozinho, acorda. Eu comecei perguntando quanto tempo Deus já te deu. Agora eu quero perguntar quanto tempo você ainda. Não, tem que te dar um choque de realidade, irmão. Porque tem gente que está aí, não é mais mocinho, não é mais adolescente, não é mais criança não. Está agindo como se fosse. Sabe, como se fosse. Não está na hora de acordar e, peraí, colocar a meia no pé, né? Falar assim, peraí, deixa eu me calçar, deixa eu me preparar, porque eu não sei nenhum dia nem. Ai, pastor, o senhor fala assim, aí eu fico depressivo, sem vontade de fazer nada, porque eu acho que eu vou embora lá. Aí que você tinha que dar o gás final. Amém? Irmão, no final, presta atenção, você tem que dar o gás. A corrida é assim, ó, você começa devagarzinho, né? Assim, vê São Silvestre para você ver. Vai indo, na hora que está chegando perto da largada, você pisa o pé no acelerador. Fala para o irmão do seu lado, fala, agora é hora de dar o gás, fala para ele. Principalmente se tiver mais de 60. Agora, irmão, acorda. Ai, que sei que, já estou velho, já vivi tanta coisa, pastor. Acho que não tem mais nada para mim, não. Irmão, agora é a hora. Sabe, de fazer o que você não fez ainda, de acordar e falar, Jesus, vou trabalhar para o Senhor, vou me calçar espiritualmente falando. Eu vou me corrigir, o que tem que ser corrigido é agora, porque segundo que está aqui não tem muito tempo, não. Ah, pastor, graças a Deus, é 70 pelo menos. E ainda estou nos 20 e pouco. Quem disse que você vai chegar lá? Quem te garante? Tem muitos que achou que ia, mas não chegou, irmão. Então essa é a incógnita, nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. É isso que eu estou perguntando para você contar os seus dias. Quanto tempo Deus já te deu? E quanto tempo você acha que você ainda tem? Quanto tempo você acha que Ele ainda vai te dar? Agora eu vou perguntar outra coisa. Quanto tempo Deus já lhe deu? O que você fez com Ele? Com esse tempo todo que Deus já te deu? Porque agora você vai refletir aí, vai vir um negócio na sua cabeça, irmão. Tem gente que vai vir um certo arrependimento. A verdade é essa. Quanto tempo Deus já lhe deu e o que você fez com Ele? Todos esses anos, você já viveu 30 anos. Vou falar de mim, né? Mais de 30 anos. O que você fez com esse tempo? Irmão, eu gostaria de ter feito mais, mas eu não me arrependo do que eu fiz até agora, não. Mas eu preciso dar um gás maior agora. Eu preciso. Mas eu não me arrependo do que eu já fiz. Agora, responde para você mesmo. Quanto tempo Deus já te deu e o que você já fez com Ele? Ah, pastor, mas eu não posso contar, porque eu fui me converter, eu já tinha mais de 30, eu já tinha mais de 40, eu estou convertido há 10 anos, então você tem 10 anos. Aí é pior ainda, porque você usou mais seu tempo para o pecado, mais do seu tempo para o erro, mais do seu tempo para o que não devia. Agora que você tem que aproveitar mais ainda. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Agora que você tem que compensar, Deus, se eu gastei 10 anos na prostituição, se eu vivi 20 anos no mundo, se eu vivi 30 anos naquilo que não prestava, Jesus, agora eu quero, Senhor, compensar esse tempo perdido. Diga a glória a Deus. Agora eu vou te servir com mais entusiasmo ainda, eu vou te servir com mais vontade. Agora outra perguntinha que eu fiz, você complementa assim, ó. Quanto tempo você acha que você ainda tem? Aqui, eu vou dizer para você, a primeira pergunta, o que você fez com Ele, não dá para mudar. Quanto tempo Deus já te deu, já está dado. Agora, quanto tempo você ainda tem, é uma coisa que tem que trazer dentro de você hoje uma reflexão a respeito que pode ser mudado. Quanto tempo você ainda tem e o que você vai fazer com ele. Aí, irmão, está na tua mão.
Porque o que foi agora não tem mais como mudar. Mas quanto tempo você tem ainda, você imagina, você calcula, contando os seus dias, que quem é sábio conta os seus dias. Não é errado não, tá, irmãos? Não é pensamento de depressão você calcular mais ou menos quanto tempo você tem. Você sabe que o ser humano pensa menos na morte do que deveria. A Bíblia fala isso. Eclesiastes 7 fala sobre a gente pensar na casa do luto. Mas estou tão novo, pastor, vou pensar. Irmão, presta atenção, você não tem que gostar da morte, tá? Você não tem que contemplar ela como algo bom. Você tem que gostar da salvação, da vida eterna. E para a vida eterna chegar, para a salvação, a gente vai ter que partir desse mundo. Amém, Jesus? Então, a morte é só vamos dizer assim, eu não ligo para a morte é uma passagem. O que tem que te importar é o fim, é que ali vai acabar o seu tempo nessa terra. Então você tem que pensar nesse tempo. Você tem que pensar na morte, você tem que pensar no tempo. A Bíblia está dizendo assim, fica pensando na morte. A Bíblia está dizendo, conta os seus dias. Conta os seus dias. Conta os seus dias, isso é sabedoria. Porque tem gente andando como nécio, como Efésios diz, andando como tolo, porque não conta os dias. Está vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo, e não tem. Então, duas coisas que eu quero terminar perguntando para você. Quanto tempo você ainda tem? E o que é que você vai fazer com ele? Porque lá na frente você não vai poder falar, não parei para pensar nisso. Eu não me preocupei com isso, mas deveria ter se preocupado. Porque se você tiver ainda 10 anos, se você tiver ainda 20 ou 30, pensa bem o que você vai fazer com eles. Pensa bem, a quem você vai dar, o que você vai entregar, o que você vai fazer com esse tempo que Deus está te dando. Pensa bem, sabedoria é isso, é contar os seus dias, saber o que você vai fazer com eles. Eu vou encerrar, mesmo versículo, coloca para mim, na Bíblia a linguagem de hoje, no Samuel, versículo 10, tá? Pode colocar direto no 10. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseiro e aflições. A vida passa logo, e o quê? E nós desaparecemos. Ele vai falar no versículo... É o 10? Nós estamos no 10, né? É o 12 agora. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Quem é sábio verdadeiramente, irmão, tem que ter essa noção. Não viva como um nécio. Nécio é aquele que não tem instrução. Não sabe, não tem noção. Tem gente que está vivendo assim, como se a vida fosse imagina um pote de café, mas que não é transparente. A pessoa está pegando ali de colherada e está jogando, de colherada e está jogando, porque ela não tem noção do quanto ainda tem. Mas para você conhece a palavra, o teu pote de café, ele é transparente. Você consegue enxergar lá dentro. Então, no começo, quando você tinha muito tempo, você pegava aquela colherada cheia. Mas o que acontece quando o café vai acabando? O que você faz? É automático, né? Você começa a medir melhor. Você começa a medir mais. Porque não vai ter outro pacote de café, não. É só isso aí mesmo. Você começa a pegar e falar, peraí, deixa eu aproveitar melhor. Não pode deixar cair nem um pedacinho, nem um pouquinho. Né? Que já está o quê? Acabando. Quem conhece a palavra, a quem tem um entendimento, tem o seu pote de café transparente. Usa, meu irmão, usa com consciência. Pede a Deus, Senhor, me ajuda a decidir o que eu vou fazer com esse tempo que o Senhor tem me dado daqui para frente. Amém, Jesus? Eu quero terminar, vou pedir para todos ficarem de pé, mas eu quero terminar fazendo apelo para quem ainda não tomou essa decisão. Eu não sei se nós temos pessoas aqui